Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus Cristo, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um encontro Revelações da Bíblia. Nós estamos estudando a escatologia, que estuda os últimos acontecimentos da humanidade. Hoje nós vamos estudar o juízo final. Vamos então dar início ao nosso estudo de hoje. O juízo final vai sacramentar a punição àqueles que rejeitaram a Cristo como seu Salvador e Senhor. O juízo final é a etapa de número 10 dentro da cronologia dos últimos acontecimentos da humanidade. Vamos agora, então, descrever o juízo final. O juízo final, o julgamento perante o grande trono branco, será um rígido julgamento onde todas as pessoas, de todas as eras, que não aceitaram o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, portanto, o rejeitaram como Salvador e Senhor, denominados aí dos não salvos, comparecerão diante do Supremo Juiz para receber o justo juízo da condenação eterna. Este juízo de Deus está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 11, 20, melhor dizendo, versículo 11 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor: Vi um grande trono branco e aquele que nele se assentava, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mal aos mortos que neles estavam. Morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Quais são os propósitos do juízo final? Basicamente, nós temos dois propósitos. O primeiro, aplicar a justiça de Deus para a condenação eterna daqueles que rejeitaram a Jesus Cristo e ao seu sacrifício na cruz do Calvário. O segundo propósito é banir todo o mal a partir da desobediência de Satanás no céu e das pessoas na terra, desde o dia da queda de Adão e Eva até o último dia na terra. Portanto, é um julgamento em que todas as pessoas que rejeitaram o plano de salvação serão julgadas. O tempo e o local do juízo final. O julgamento perante o grande trono branco se dará logo após o reino milenar de Cristo, e a Santa Bíblia não menciona o local, se será no céu ou na terra. Ambos fugiram da presença de nosso Senhor, não se achando lugar para eles. Então nós vimos aqui no versículo 11 que diz assim: e um grande trono branco e aquele que nele se assentava, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Quais são, então, os agentes
deste juízo final. Jesus será o supremo juiz, que irá presidir o julgamento perante o grande trono branco. Atos, capítulo de número 17, versículo de número 30. Atos 17, 30 e 31. Atos, capítulo 17, versículo 30 e 31, diz assim a palavra do Senhor. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, aqui vemos o estabelecimento de um dia em que o Senhor Jesus vai julgar toda a humanidade. Outro agente muito importante, e esse é o principal agente deste juízo, no sentido de ser o objeto do juízo, são todos os mortos de todas as épocas, que morreram fisicamente, sem o ato do arrependimento dos seus pecados, também sem aceitação a Cristo como seu Salvador e Senhor, que ressuscitou. O Senhor Jesus morreu na cruz e ressuscitou para a salvação da humanidade. Estes que não acreditam neste sacrifício ressuscitarão neste último dia para o juízo final. Na realidade, também estes serão julgados e sentenciados para uma condenação eterna. Vimos isso aqui no versículo 12 e 13. E diz: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé, diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, cada um de nós, como pessoa, temos um livro no céu, onde tudo se escreve lá, até os nossos pensamentos. Estes livros serão abertos no dia do juízo, como prova dos nossos pecados diante de Deus, como prova da não aceitação, claro, daqueles que negaram a Jesus como seu Salvador e seu Senhor. Uma observação importante a fazer é que na segunda ressurreição, no final do milênio, haverá a ressurreição dos salvos em Cristo Jesus também, em corpos glorificados, para a vida eterna, que morreram fisicamente no milênio, assunto estudado na aula passada. Porém, estes aí, eles não vão participar do juízo, no sentido de serem julgados. Pois esse julgamento é somente para os não salvos de todas as eras da humanidade. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 5, versículo 28 e 29, diz assim a palavra do Senhor. João 5, 28, 29. João 5, 28 e 29 diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão,
os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Vejamos agora algumas etapas deste juízo final. Primeiro, vai ser a apresentação dos não salvos em Cristo não salvos em Cristo diante do Senhor, diante do trono branco. Os mortos de todas as épocas, como já falei, ressurretos em um corpo não glorificado, se apresentarão diante do Supremo Juiz, que está sentado no grande trono branco. Como segunda etapa, a abertura do livro das obras dos homens. E aí o julgamento começará, e para cada homem que se apresentar, no caso, cada pessoa, cada ser humano, se apresentar diante do grande trono branco, será aberto um conjunto de livros onde estão registrados todas as obras e até mesmo pensamentos deste homem durante toda a sua vida na Terra. Estes livros testificam a má conduta moral daquela pessoa, o seu não arrependimento de pecados e o seu não merecimento ou reconhecimento de Cristo como seu Salvador e Senhor, enquanto esteve vivo na Terra. Essas etapas estão escritas no texto básico que nós lemos aqui, Apocalipse 20, 11 até o 15. Terceira etapa, a abertura do livro da lei. Jesus é um justo juiz e demonstrará àquele que cometeu pecados que a base espiritual de seu julgamento tem como parâmetro os preceitos divinos exarados na Bíblia Sagrada. Depois haverá a abertura do livro da vida, testificado que o ímpio não cumpriu a lei de Deus e nem foi justificado pela fé em Jesus Cristo. Ainda assim, seu nome será buscado entre os nomes dos salvos, inscritos no livro da vida. E como seu nome não estará registrado no livro da vida do Cordeiro, este então receberá o justo juízo de condenação eterna. Por último, a sentença, melhor dizendo, dos ímpios. A sentença dos ímpios será a condenação em sofrimento eterno no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Portanto, aí nós temos todo o episódio, todas as etapas do juízo final. Concluindo, então, um homem carece da glória de Deus. Por este estado débil, moral e espiritual, o ser humano não possui justiça própria que lhe conceda o direito de estar diante de Deus, de ser aceito como cidadão celestial pelo Santo Senhor. É preciso que esta pessoa seja declarada justa em sólidas e efetivas bases espirituais para que esta pessoa tenha uma larga porta para a salvação do juízo de Deus e da condenação eterna. Sendo então esta declaração eficaz, declaração de ser justo diante de Deus, para a salvação somente através da fé em Cristo Jesus. E assim chegamos ao final do nosso estudo de hoje. No nosso próximo encontro, vamos estudar a última etapa da escatologia, os últimos acontecimentos da humanidade, novos céus e nova terra. Bênçãos especiais de Jesus para você, amor a Cristo, a glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo encontro, Revelações da Bíblia, se Deus permitir.